Vamos lá. Então, dentro do nosso módulo introdutório de bioquímica, né, a gente, começando do começo, eu quero levantar um questionamento interessante para a gente. Quando a gente fala que biologia é o estudo da vida, né, a gente costuma se perguntar, caramba, o que significa essa vida que a biologia tanto estuda, né? Quando a gente para pensar sobre o que é vida, a gente lembra logo que morte é o oposto de vida. Quando a gente fala dos seres vivos, quando a gente fala dos animais, quando a gente fala das plantas, quando a gente fala de seres macroscópicos, de seres formados por muitas células, os pluricelulares, vida tem a ver com o funcionamento de seus sistemas, funcionamento de seus órgãos, de seus aparelhos. Por exemplo, no corpo humano, vida é quando o nosso coração está pulsando, fazendo o nosso sangue fluir. Vida é quando o nosso cérebro realiza a comunicação entre os neurônios e envia os impulsos nervosos para controlar o funcionamento do nosso corpo. Mas e quando a gente se refere a uma bactéria, que é um ser unicelular? Ela não tem órgãos, aparelhos e sistemas, sendo formado por uma única célula. O máximo que ela possui no seu interior são pequenas estruturas celulares, que a gente chama de organelas citoplasmáticas. Então, o conceito aplicado de vida para essa bactéria seria o funcionamento dessas estruturas, certo? Bom, se a aplicação do conceito de vida é o funcionamento das pequenas estruturas celulares, a gente precisa, de alguma forma, compreender de que forma essas estruturas trabalham. E a gente pode simplificar o trabalho delas dizendo que o trabalho das estruturas celulares é baseado nas reações químicas. Bom, se o conceito de vida é o funcionamento das estruturas e o funcionamento das estruturas é baseado em reações químicas, a gente pode ligar o primeiro ponto ao último. Então, a gente pode dizer, então, que vida é a realização das reações químicas. Bom, as reações químicas no nosso organismo é o que vão definir não apenas o funcionamento do corpo, mas também a condição de funcionamento. Do que eu estou falando? De qualidade de vida, de qualidade de funcionamento, é o que a gente chama de saúde, né? O que é um modelo de saúde? O modelo de saúde é quando o nosso corpo funciona da maneira adequada, quando a gente adquire as substâncias necessárias, quando a gente elimina as substâncias que também são importantes serem eliminadas, quando o nosso corpo está funcionando direito, a gente costuma dizer então que a gente está com um quadro de saúde. O que seria o oposto disso? O oposto disso seria doença. Né? Existe um filósofo grego chamado Hipócrates, e ele é lembrado como o pai da medicina, né? Hipócrates foi um dos responsáveis por começar a descrever métodos que melhorassem as condições de um doente, na tentativa de desenvolver uma metodologia que facilitasse o processo de cura desse paciente. Então, Hipócrates foi um dos primeiros filósofos, um dos primeiros cientistas lá, na época da Grécia Antiga, a levantar conceitos importantes entre saúde e doença. Foi o filósofo responsável por falar sobre vitalismo ou vitalidade, né? Energia de trabalhar, energia de realizar trabalho. Então, os nossos conceitos como vida e morte, saúde e doença podem ser definidos ou simplificados com o funcionamento das reações químicas do nosso corpo. Quando a gente fala sobre reações químicas acontecendo no nosso organismo, a gente costuma dar um nome de metabolismo para isso. Então, de uma maneira simplificada, para a biologia, metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem não só nas células, mas no corpo como um todo, visando o bom funcionamento desse organismo. Então, se as reações químicas estão funcionando da maneira correta, teoricamente, a gente pode dizer que o organismo está funcionando de forma correta. Logo, saúde. Quando essas reações químicas não acontecem da maneira como elas deveriam acontecer, o corpo não funciona direito. E o nome que a gente costuma utilizar para isso, desse mau funcionamento, é doença. Eu sei que existem algumas doenças, você lembra que existem algumas doenças que são provocadas por agentes externos, né? Uma virose, uma bacteriose, né? Agentes externos causam um mau funcionamento no nosso corpo. Mas existem também muitos mau funcionamentos no nosso organismo que são provocados por uma incompreensão do nosso próprio funcionamento, como, por exemplo, as doenças autoimunes, né? As doenças autoimunes também geram um desequilíbrio funcional no nosso organismo, de uma forma muito semelhante a como agentes externos, né, antígenos dentro do nosso organismo podem causar doenças também. Ok? Beleza. Então,
a gente precisa compreender um pouco mais sobre metabolismo, porque metabolismo é o nosso primeiro tópico importante dentro do módulo de bioquímica, certo? Bom, quando a gente tecnicamente fala que metabolismo são as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, a gente precisa então definir essas reações químicas de uma maneira mais simples, para que a gente possa compreender a aplicação dela dentro do metabolismo. Entenda o seguinte, reações químicas podem ser simplificadas em dois tipos de raciocínio. Reações químicas que juntam partículas, reações químicas que separam partículas, reações químicas que unem moléculas, que unem átomos, ou reações químicas que separam moléculas, que separam átomos. As reações químicas que costumam juntar peças, a gente chama de reações de síntese. E as que costumam separar peças, a gente costuma chamar de degradação. Então, dentro do nosso metabolismo, as nossas reações químicas se baseiam em síntese e degradação. Só que quando a gente está falando de reações de síntese do metabolismo, a gente tem um nome específico para isso, são as nossas reações anabólicas. Enquanto a gente fala de reações de degradação do metabolismo, a gente está falando de reações catabólicas. Então, constantemente, o nosso organismo está realizando tanto as reações anabólicas quanto as reações catabólicas para que o corpo dinamicamente possa funcionar. Ok? A ideia é você entender que isso acontece e, em casos específicos, identificar essa ocorrência aí num enunciado, numa questão, num exercício, ok? Vamos melhorar esse conhecimento, vamos melhorar esse conteúdo. A gente então fala aqui sobre anabolismo e catabolismo, como as reações de síntese e degradação. Coloquei um esqueminha básico aqui que a gente costuma utilizar na química, né? O elemento A sendo combinado ao elemento B, numa reação de adição, por exemplo, né? Dois reagentes que passam por uma reação química, projetando um produto, né? Reação de síntese. Ou então, o contrário, uma reação de degradação, onde um reagente C é decomposto em dois compostos, A e B, né? A gente costuma ver isso aqui em equações químicas simples, né? Aprendendo reações básicas da química, síntese e degradação. Um bom exemplo da gente entender anabolismo e catabolismo funcionando ao mesmo tempo, juntos, de forma concomitante, é a gente falar de fotossíntese e respiração celular. A gente lembra que fotossíntese é o processo de fabricação de moléculas orgânicas que são utilizadas para nutrir os organismos autotróficos, não é isso? Enquanto que o processo de respiração celular é o processo de quebra de moléculas orgânicas com o objetivo de liberação de energia, para que essa energia possa ser utilizada pelo metabolismo, não é isso? Que a gente lembra mais ou menos? Teremos aulas no futuro falando sobre fotossíntese e respiração celular. Mas eu quero que você entenda com esse exemplo o seguinte, enquanto a fotossíntese é responsável por coletar moléculas mais simplórias da natureza e combiná-las formando moléculas mais complexas, como moléculas orgânicas, por exemplo, a respiração celular é justamente o inverso disso. São moléculas orgânicas um pouco mais complexas, maiores em relação à quantidade de átomos, né, a tamanhos moleculares, sendo degradada, transformada em fragmentos menores. A gente pode perceber claramente aí processos de síntese e processos de degradação acontecendo dentro desses dois exemplos, ok? Essa dinâmica acontece a todo tempo. O nosso aparelho digestório está sempre preocupado em, através do trabalho das enzimas, quebrar os nutrientes para diminuir o seu tamanho molecular, para que a gente possa absorver esses nutrientes no intestino. Enquanto que os nossos músculos, quando a gente está lá na academia, treinando, malhando para ficar forte, está preocupado em sintetizar mais fibras proteicas de contração, aumentando o volume muscular, dando o efeito de fortão, que é o que a gente às vezes busca na academia, por exemplo, né? Então, o nosso organismo, vira e mexe, está realizando reações de síntese, reações de degradação, e no dia a dia prático da vida a gente consegue identificá-las, ok? Beleza. Bom, como a gente falou anteriormente, a degradação pode liberar a energia das moléculas, não é isso? E quando essa energia é liberada, o corpo pode utilizar essa energia. O metabolismo pode reutilizar essa energia uma vez liberada. Existem algumas reações químicas que dependem de um extra de energia para acontecerem, né? Quando a gente costuma dizer que a energia de ativação de uma reação química é muito alta, ela precisa de um ganho extra de energia para que ela possa acontecer, né? Essas reações são reações não espontâneas. A gente pode pegar lá um reagente A,
que tem tudo a ver com o reagente B, né? Colocar os dois próximos, mas se a reação química entre eles não for espontânea, por mais próximos que a gente coloque A e B, eles não vão se combinar. Uma reação não espontânea. Algumas reações não espontâneas no nosso organismo precisam de um ganho extra de energia. Essas reações que dependem de um ganho extra de energia, a gente vai dar o nome de reações endergônicas, né? Olha a palavra, ergonia tem a ver com energia, o prefixo endo tem a ver com para dentro, né? A etimologia das palavras, né? Para dentro, internamente, então energia para dentro, né? As reações endergônicas são reações que costumam consumir energia para poder acontecer. Só dá para consumir se essa energia já existir disponível no sistema. E de que forma essa energia fica disponível no sistema? Bom, existe uma forma de a gente disponibilizar essa energia através das reações exergônicas, que é justamente o raciocínio inverso. São reações de degradação que, ao acontecerem, rompem ligações químicas que liberam uma quantidade de energia e essa quantidade de energia pode ser aproveitada pelas reações endergônicas. Então, olha que interessante, as reações exergônicas, né? Exo, para fora, são reações que costumam liberar energia, que pode muito bem ser reaproveitada pelas reações endergônicas, que costumam consumir energia. Então, para que o sistema funcione de maneira fluida, de maneira natural, de maneira automática, de maneira autônoma, né? Os dois tipos de reação precisam acontecer constantemente. Um para liberar um ganho energético e o outro que irá consumir esse ganho energético. Por isso que a gente costuma dizer que essas reações são chamadas de reações acopladas, porque uma trabalha junto da outra reação. No nosso organismo, quando os cientistas vão estudar esses tipos de reações, o que eles percebem é algo, obviamente, muito mais complexo do que esse modelo simples que a gente está vendo aqui na aula. Mas a ideia é justamente essa, a gente ser capaz de entender, através de modelos simples, argumentações mais complexas que a ciência costuma utilizar. Porque exatamente quando a gente pegar uma questão de prova para fazer, a gente vai encontrar, sim, um modelo complexo no enunciado, mas a pergunta costuma ser baseada em algo simples que a gente viu em sala de aula. Então, um assunto mais complexo é utilizado como enunciado, como plano de fundo, mas a pergunta em si está em cima de um tópico visto durante as nossas aulas. É importante a gente ver os tópicos teóricos, mas também é importante a gente conhecer essa parte mais abrangente, mais complexa, né, mais específica da matéria. A gente precisa saber brincar dos dois lados, ok? Beleza. Um exemplo aqui de reações acopladas. Olha aqui, ó. Primeira etapa da glicólise. Quando é que a gente vai estudar glicólise, galera? A gente vai estudar glicólise quando a gente for falar de metabolismo energético, quando a gente for falar de respiração celular. Lembra que eu acabei de comentar que respiração celular é a realização da degradação de uma molécula em prol de liberação de energia? Então, a primeira fase da quebra dessa molécula se chama glicólise. Lise significa quebra, né? Glicólise significa a quebra de uma molécula de glicose. Então, o início da respiração celular começa com a quebra de uma molécula de glicose. Analisando mais especificamente o processo de glicólise, existem algumas etapas onde esse processo é subdividido, né? O que acontece primeiro, o que acontece depois, o que acontece por último. E ao analisarmos o início do processo de glicólise, a gente percebe que a glicose vai ser combinada com uma molécula chamada de fosfato inorgânico, formando um composto denominado glicose 6-fosfato. Esse fosfato vai estar ligado no carbono 6 da molécula de glicose. Então, essa reação aqui que vai unir a glicose ao fosfato, formando glicose 6-fosfato, é uma reação de síntese, correto? Está juntando, é uma reação de síntese, é uma reação anabólica. Sendo uma reação de síntese, uma reação anabólica, é uma reação endergônica, ou seja, uma reação que consumirá energia. Só que essa reação endergônica, ela não é espontânea, galera. Então, se ela não é uma reação espontânea, ela depende de um ganho de energia externa. Aí vem aquela história que a gente tinha acabado de falar, das reações acopladas, né? Existe uma reação química paralela, uma reação de quebra, uma reação de degradação, uma reação catabólica, que ao romper
a molécula do famoso ATP, produzirá duas partes, ADP e fosfato inorgânico. Só que além dessa ruptura, vai haver uma liberação de energia. Então, essa reação de quebra do ATP, de degradação do ATP, é uma reação exergônica, que ao ocorrer de forma acoplada à primeira etapa da glicólise, vai ser capaz de liberar um ganho energético para que a nossa primeira reação possa acontecer. Ok? Acabei de te mostrar um exemplo de reações acopladas aí, endergônicas e exergônicas. Tudo bem? Deu para entender? Beleza. Geralmente, essas informações mais específicas, elas são fornecidas nas questões, nos sobrando o raciocínio do processo. Então, parece ser difícil, parece ser complexa, mas essas questões são muito mais simples do que a gente possa imaginar. Ok? Bom, o próximo tópico se chama homeostase. E o que é homeostase? Lembra que eu comentei sobre Hipócrates como sendo o pai da medicina, né? Falando de doença versus saúde? Pois bem, existe um conceito muito importante chamado homeostase. O que é homeostase? Bom, todo o trabalho que o nosso corpo realiza para manter o bom funcionamento entra na classificação de homeostase. Deixa eu dar um exemplo. Quando o nosso corpo está se sentindo desidratado, existe um sinal que é sentido por nós, conhecido como sede, né? Vontade de beber água. Legal. Por que o nosso corpo dispara esse sinal chamado sede? Porque a gente está desidratado, né? Então, é uma forma do nosso corpo tentar conseguir água e repor os níveis ideais para o bom funcionamento com relação à concentração de água. Quando a gente está com excesso de água no corpo, hiperidratado, o nosso organismo dá um jeito de jogar fora esse excesso de água, através da filtragem do nosso sangue, né? Feito pelo aparelho excretor, não é isso, gente? Então, os nossos rins vão filtrar o nosso sangue, vão produzir a urina e, junto com a urina, aquele excesso de água que o nosso corpo percebeu vai ser jogado fora. Então, existe um mecanismo para que a gente possa recompor, né, repor os níveis de água e um mecanismo para que a gente possa eliminar os excessos de água. Assim como existe esse tipo de mecanismo de regulação dos níveis hídricos do nosso corpo, existem muitos outros mecanismos de regulação de níveis de muitas outras substâncias. E esse mecanismo de manutenção do equilíbrio é chamado de homeostase.